Olá pessoal, tudo bom? Estou gravando aqui um vídeo da segunda temporada da Mostra Científica Online, né? Junto com a equipe toda aí. Esse segundo vídeo continua tendo um pouco de relação lá com o que a gente está vivendo, né? Com a pandemia do coronavírus. E vocês vão ver por quê, mas ele está mais para logística reversa também, né? Mais direcionado também para logística reversa. Vocês vão entender por que ele tem a ver com a pandemia, tá? Então vou dividir a minha tela aqui com vocês. E vamos começar então. Deixa eu aumentar. E aí a gente vai falar então sobre a logística reversa do pós-venda no e-commerce. Primeiro, para começar, a gente vai dividir esse título em três partes. A primeira é a logística reversa, a segunda, o pós-venda e a terceira, o e-commerce. Então, vamos detalhar cada um desses termos para a gente entender melhor o que a gente vai falar. Primeiro, a gente vai falar sobre o e-commerce, né? Então, o que é o e-commerce? É o comércio eletrônico aí, que ele pode acontecer em diversos ramos, seja em lojas de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vestuário, né? Diversos segmentos aí pode acontecer o comércio eletrônico. Então, aqui no Brasil, a gente tem como principais players, né? As principais empresas de e-commerce aí, a gente tem Submarino, Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia e Mercado Livre, né? Então, por que a gente já consegue identificar aí por que esse tema tem a ver com a pandemia? A gente sabe que nesse momento agora, que a gente não pode sair de casa, a gente teve um boom nessas vendas de e-commerce, né? Então, a gente vai entender um pouquinho de como acontece a logística por trás disso também. Bem, entrando no termo da logística reversa, a gente tem que a logística reversa é o retorno dos produtos, né? Seja fluxo físico de produtos, quanto de informações também. Então, é esse retorno, seja para o canal de venda que ele já existia, ou para outros, para descarte, para outros destinos também, né? E aí, algumas diferenças entre a logística tradicional e a logística reversa. Na logística tradicional, a gente tem uma previsão relativamente direta da quantidade ali de produtos que serão consumidos. Quando na logística reversa, a gente tem uma previsão mais difícil de ser feita. Na logística tradicional, de um para vários pontos de distribuição. Então, eu tenho de uma indústria para várias lojas de varejo, por exemplo. Enquanto na logística reversa, eu tenho de muitos clientes, né, finais para um ponto de distribuição. Estou fazendo recolhendo esses produtos. Na logística tradicional, a qualidade do produto, em princípio, é uniforme. Na logística reversa, tem uma qualidade não uniforme. Embalagem do produto uniforme versus embalagem geralmente danificada. Inclusive, esse pode ser um dos motivos para que o cliente solicite a logística reversa. Destinação rota clara na logística tradicional. Por outro lado, a gente tem uma destinação em rota não é clara, não é definida, não é previamente definida, né? Você não tem uma previsão dessa rotina. Opções de descarte claro, quando a gente tem a logística tradicional, versus descarte não claro. Importância da velocidade reconhecida na logística tradicional e na logística reversa, a velocidade geralmente não é uma prioridade. Então, vamos pensar que o cliente comprou, ele precisa trocar, ele não almeja aquela troca tanto quanto ele almeja a chegada, o recebimento daquele produto. A importância os custos de distribuição direta visíveis versus custos reversos menos visíveis diretamente. Então, o cliente ele não quer pagar para o produto ser recolhido na casa dele, já que ele não ficou satisfeito com aquele produto em muitos casos. Negociação direta entre as partes e uma negociação complicada aí por diversos fatores na logística reversa. E, por fim, uma visibilidade do processo transparente e a visibilidade do processo menos transparente quando a gente fala da logística reversa. Então, a gente já consegue identificar aí algumas diferenças entre essas duas formas de logística, né? E a gente vai ver qual é a relação que a gente vai ter disso com o produto. Bem, o outro termo que a gente tinha falado lá, que a gente ia dividir, era o pós-venda, né?
Então, para eu falar de pós-venda, eu tenho que falar que um produto de logística reversa, né, um produto ao final, ele pode tanto retornar através do pós-venda quanto pelo pós-consumo. A diferença entre esses dois termos é que no pós-venda o produto foi pouco utilizado ou nada utilizado. Ele ainda está dentro ali da garantia do fornecedor, por exemplo. No produto de pós-consumo, ele já teve a sua utilização inicial esgotada, tá? Então, se a gente estiver falando de um computador, o cliente usou ali pelo período de 2, 3 anos, que ele já se sentiu satisfeito com aquele produto e aquele produto já não serve mais para ele. Ou uma roupa que saiu de moda e a pessoa não quer mais utilizar, é um produto também de pós-consumo. Diferente, por exemplo, quando você compra uma roupa e ela vem com um furinho, ou ela vem no tamanho diferente do que você pediu. Então, ele retornaria por pós-venda nesse segundo caso. Bem, então o mercado eletrônico ele possui um índice de devolução bem alto, como a gente pode imaginar, né? Então, por que ele possui um índice de devolução alto? Por causa de equívoco de processamento de vendas, diferença entre tamanho, cor, textura do que você comprou. Se você compra um vaso pela internet, você imagina que ele vai ficar bom naquele local ali, mas você ainda não pegou, você não sentiu ele. E aí, quando você coloca na estante, aí você vê que ele não ficou legal. Então, você pode trocar. Desistência do cliente, já que o cliente tem 7 dias para desistir daquela compra. Em alguns casos, ele faz a compra por impulso e depois ele vê que ele não vai utilizar aquele produto e prefere retornar. Ou obsolescência e problemas no produto também pode ser um dos fatores. O fluxo reverso do pós-venda, né? Esse que a gente está avaliando aqui, que a gente vai analisar então. A logística reversa do pós-venda, ela pode definir o grau de relacionamento entre empresa e cliente. E isso vai depender, obviamente, do sucesso dessa operação. Então, se você tem um produto, você comprou, não ficou satisfeito, você vai devolver. Normalmente, né, a empresa entende que aquele relacionamento terminou ali. E ela tenta ao máximo, algumas empresas tentam ao máximo dificultar esse processo de retorno. Então, vamos pensar, você comprou o produto, quer retornar, então você toma aquela canseira da empresa para conseguir retornar seu produto, né? E aí, em muitos casos, ela acha que fazendo essa dificuldade, o cliente, na próxima vez que ele quiser devolver, ele vai pensar 2 vezes. Realmente, né? A gente pensa 2 vezes antes de fazer a devolução. Na verdade, eu acho que o que mais acontece é a gente pensar 2 vezes em comprar com aquela empresa. Então, se você teve experiência com a empresa A e com a empresa B de devolução de produto que você precisou fazer, você vai tender para a empresa que te agradou mais, né? Que te atendeu melhor nesse momento. E aí, nesse momento, a empresa tem, então, uma oportunidade de fidelização do cliente. Se você é bem atendido, você pensa, poxa, até no problema, quando eu tenho um problema com essa empresa, eu sou bem atendido. Então, com certeza, você vai voltar e vai ser um cliente mais fiel. Por que as empresas investem, então, na logística reversa, pessoal? Vamos pensar aqui alguns motivos para que as empresas deveriam investir na logística reversa, né? Para aumentar a sua competitividade e ter uma diferenciação em relação aos seus concorrentes, concorda? Então, como que ela vai conseguir isso, né? Através de indicadores, métricas, mapeamento dos seus processos, né? Se ela tiver um mapeamento claro desse processo de retorno, ela consegue atender o seu cliente de forma melhor, mais satisfatória. Alguns dos indicadores que a empresa ela pode ter nesse momento seriam analisar o tempo de ciclo, desde o pedido da troca até o cliente ter o seu crédito ou ter o seu benefício final ali, né? O que ele quer, seja devolver, seja ter o crédito, seja ter a troca do produto. Então, analisar esse tempo de ciclo, a qualidade da prestação de serviço, e aí você tem, então, um feedback do seu cliente, né? O que ele quis, se ele foi atendido da forma como ele queria, né? A taxa de devolução por tipo de produto, por região, por época do ano. Então, a empresa ter esses indicadores é bem interessante para que ela consiga melhorar, de repente, o produto a ser ofertado para o cliente. Investimento na logística reversa, o quanto de valor ali, realmente de dinheiro ela investe
nos processos, no transporte, da logística reversa, e o custo desse transporte também podem ser alguns exemplos de indicadores para a empresa avaliar e melhorar seu processo de logística reversa. As atividades de logística reversa, em geral, são tidas como problema pelas organizações, como eu falei anteriormente, né? A empresa ela tenta dificultar e ela não quer enxergar a logística reversa como parte do pós-venda, né? Nesse caso, ela não quer enxergar como parte do processo. Então, muitos produtos, quando você compra pelo e-commerce, eles podem retornar, né? Então, você tem que pensar, a empresa, quando ela opta pelo e-commerce, ela acaba reduzindo alguns custos. Então, por exemplo, o custo de loja, ela não tem o custo da loja física, ela não tem o custo do vendedor, porém, ela tem um custo maior da logística reversa, da desistência do produto. Ela precisa pensar nisso. Algumas ideias de melhoria para essa logística, né? Mapeamento desse ciclo de troca, definição das políticas de troca e devolução pela empresa, um processo que seja transparente ao cliente, que você entenda quais são os seus direitos, quais são os seus deveres naquele momento, e um ciclo de aprendizado e melhoria contínua a partir do mapeamento dessas trocas, para que você consiga reduzir as trocas e, com isso, reduzir esse custo, né? Como eu falei lá atrás, quando você tem a logística tradicional, você tem um custo que já que o cliente já enxerga, né? Esse custo de transporte. Então, quando você compra um produto, tem lá o valor, muitas vezes, do frete relacionado àquele produto. Mas em nenhum momento você vê o custo do frete da logística reversa, ou seja, caso você queira retornar o produto, você vai ter que pagar mais R$5. Não, você nunca vê isso, né? A empresa nunca devolve, nunca vai escrever isso, até porque você tem o direito dessa troca, né? Então ela precisa entender isso, e aí quanto menos ela conseguir fazer, melhor para ela, né? Já que ela não repassa esse custo. E aí eu trouxe aqui uma parceria de sucesso, nesse caso de logística reversa do pós-venda, né? Então foi uma parceria de sucesso que a Amazon fez com a loja Kohl's. É uma loja de departamento nos Estados Unidos. Então ela começou, se não me engano, em 2017. Ela começou fazendo essa parceria com algumas lojas da Kohl's, né? Que tem lojas físicas, né? Em vários locais lá nos Estados Unidos. Então ela começou com algumas cidades, algumas lojas, e logo ela viu o sucesso e ela expandiu. Então, a questão é a seguinte, a Amazon é só um e-commerce, né? É exclusivamente e-commerce, não tem loja física. E aí, na verdade, ela até está propondo algumas, né, de loja física e tal, mas assim, o foco dela é o e-commerce. Então, o que ela fez? Ela vendia os produtos e aí, se o cliente reclamasse, ela tinha que coletar na casa do cliente ou que ele devolvesse num correio, por exemplo, de lá, né? E aí, o que ela fez foi, né, com essa parceria, o cliente poderia devolver seu produto na loja Kohl's mais próxima, né? Então, você digitava ali o seu CEP e ele originava ali qual era a loja mais próxima para você fazer a devolução. Então, com isso, teve um aumento na satisfação dos clientes, né? Eles viram mais valor nesse processo, até porque às vezes eu falo, olha, então vou recolher entre os dias 10 e o dia 12 no horário comercial. E você pensa, poxa, mas esse horário eu não estou em casa, eu não tenho como fazer a entrega. Então, o melhor é que eu vá até um local devolver, já que é um local próximo, normalmente próximo, né, da residência do cliente. Então, desde 2007, a Kohl's recebe esses itens de devolução de pós-venda, né? Então, é aquela devolução rápida ali, logo depois da compra pelo cliente, né? Então, eles fazem a devolução. Então, a Kohl's destinou um espaço físico ali, dentro da sua loja, onde tem funcionário da Amazon para fazer o recebimento daquele produto. E aí foi uma parceria, porque, né? Para a Amazon, a gente já enxergou todo esse valor, teve todo esse benefício. E para outra empresa, quais seriam os benefícios? Então, vamos pensar. A outra empresa, ela acaba aproximando os clientes dela também, né? Então, você, como cliente, você acaba tendo que ir a essa loja. E aí, em muitos casos, a Amazon emitia, ou a própria Kohl's, a parceria entre elas, emitia um voucher de desconto para o cliente,
onde ele teria 15%, 20% de desconto para fazer uma compra na loja física da Kohl's. Então, assim, é uma sacada muito interessante, né, de você atrair novos clientes a partir dessa parceria. Então, você, a princípio, teve a redução dos custos de coleta da Amazon, e aí mais uma coisa que eu tinha falado lá em cima, a logística normal, a logística tradicional, você tem de um ponto, que seria a Amazon, para diversos clientes. Então, você já tem ali uma rota definida, mais ou menos, para fazer. No caso da logística reversa, não, você vai fazendo a coleta em vários pontos para devolver lá para a Amazon, né? Nesse caso da parceria, você vai, por exemplo, em 10 lojas e recolhe o produto, ao invés de ter que ir na casa de 200 clientes, por exemplo. Né? Então, você tem aí uma redução significativa no transporte da Amazon, né? Da logística reversa deles. Um aumento nas vendas por parte da Kohl's e maior satisfação do cliente de forma geral. Então, você devolve lá o produto fisicamente e em até 5 dias você recebe o estorno ou você recebe crédito e etc. Né? Uma forma de negociação ali entre as duas partes. Né? Então, foi uma sacada bem inteligente que a Amazon fez aí para conseguir retornar seus produtos, manter a satisfação dos seus clientes e reduzir seus custos também. Eu convido vocês a pensar aí junto, né? Vocês podem escrever aqui nos comentários, pensar ideias de casos de sucesso aí de logística de pós-venda. Então, exclusivamente essa logística de produto que você acabou de comprar, né? E você precisa devolver por N razões. Então, se tiverem algum caso também que aconteceu, seja um caso positivo, que teve um desfecho bem interessante, quanto a algum caso negativo, que vocês não tiveram um desfecho bom com aquela empresa. E aí, lembrando, né, que a gente já cria logo uma questão com a empresa, né? Você já acaba tendo aquela empresa como satisfatória ou não, dependendo do desfecho aí, né, da situação. Então, convido vocês a escreverem aqui nos comentários e me contarem como foi e se teve, principalmente agora na pandemia, né, que a gente pode fazer um relato aí de pandemia. Então é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E aí aguardo vocês para a terceira temporada, quem sabe, né? E aguardo também temas, outras questões que vocês achem interessante e que vocês queiram ver aqui. Tá bom? Um abraço. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.